a estreia de Shingeki no Kyojin Kanketsu Ren sendo anunciado para março desse ano, decidi compensar o atraso e ir maratonando todas as temporadas de Shingeki para conseguir acompanhar a nova temporada. Aproveitando isso, vou estar fazendo uma review com análise da minha reação e relação com cada temporada de Shingeki, começando com a Season 1, lançada em 2013, com 25 episódios. Inicialmente posso dizer que esperava algo decente de Shingeki no Kyojin desde o início, visto o tamanho do nome, mas por culpa de spoilers eu meio que enrolava cada vez mais com o anime, até o ponto que fui recebendo spoilers furados, cheios de buracos que só me faziam achar a história ruim e me afastei. Isso tudo até começar a conversar melhor sobre isso com o Small e ir atrás de conteúdos envolvendo reações sobre o anime que me fizeram ter um interesse de novo. A primeira temporada começa como muitos lembram. Eren acordando ao lado da árvore com a Mikasa, e depois de ver a tropa de exploração chegando da expedição, temos o primeiro traço de como funcionaria o clima do anime. Por mais que até aquele ponto vemos um clima tranquilo e calmo com o Eren e a Mikasa conversando, de repente somos chocados com a tropa de exploração que o Eren tanto idolatra simplesmente chegando todos feridos e abatidos, com o líder ainda tendo que entregar os restos de um soldado para a mãe dele e dizer que a missão inteira foi um fracasso e que ele morreu em vão. Isso foi um bom jeito de Shingeki no Kyojin mostrar que, por mais que o clima seja calmo dentro das muralhas com o pessoal, a realidade por fora delas é um clima bem mais sombrio e cruel. Quase como se tentassem defender a ideia de que a vida dentro das muralhas fosse bem mais calma e tranquila. Mas tudo isso é quebrado com o surgimento do titã colossal de 60 metros que acaba chutando o portão da muralha e libera o caminho para os titãs invadirem. Com isso, a mãe do Eren é morta de forma dramática e traumatizante para o Eren, que promete matar todos os titãs para se vingar. 5 anos se passam e a humanidade começa a se reerguer. Eren e seus amigos de infância, Armin e Mikasa, se unem à força de proteção das muralhas visando fazer parte da tropa de exploração. Mas em meio a isso, o Titã Colossal retorna para destruir outra muralha. No caso, nos é mostrado que existem 3 muralhas, Maria, Rose e Sina. Cada uma com distritos que ficam fora da área protegida da muralha como uma proteção extra por lá, que foi onde o Colossal havia destruído a primeira e depois um segundo Titã acabou destruindo a muralha. Enfim, após o ataque do Colossal, a equipe dos recrutas se preparam para encarar os titãs e nisso vemos mais uma vez o clima sendo produzido e destruído em pouquíssimo tempo. Em um momento, Eren conversa sobre quem vai conseguir matar mais titãs, e alguns segundos depois a equipe inteira estava sendo massacrada pelos titãs, incluindo o próprio Eren que na tentativa de salvar o Armin acaba sendo devorado por um titã. O ataque continua até que em um momento de descontrole a Mikasa sai matando titãs aleatoriamente até ser encurralada por um titã e salva por um titã anormal, que mais pra frente descobrimos ser o Eren. O anime ainda possui uma porrada de informações e detalhes importantes envolvendo os protagonistas da tropa de exploração, como Jean ou Levi, e até um pouco de ênfase em personagens que teriam mais importância na segunda temporada, como Krista ou Sasha. Mas se eu for falar de tudo, eu não paro hoje. Se quiserem um vídeo de fato resumindo os acontecimentos, eu trago no futuro. O ponto é que daí pra frente é onde começam as coisas que eu de fato fui pego de surpresa, pois tudo que eu falei eu tinha visto ou já sabia por culpa de spoilers. O que eu posso dizer sobre os arcos seguintes é que eles foram criados de forma que funcionam bem para o enredo de forma bem realista, mostrando o que seriam as reações normais das pessoas com as situações, como o Eren Titã sendo hostilizado pelos soldados, ou até os momentos de descontração quando em situações mais tranquilas com os soldados. Até mesmo a relação do Eren com os membros da equipe do Levi são bem realistas, com os veteranos querendo se mostrar para o novato e outros tentando ser amigáveis. Se pensar que até a resolução do problema do Eren morto levaram 13 episódios, e até antes do Eren se unir à tropa de exploração levou 16 episódios, pode parecer que demorou, mas isso porque Shingeki no Kyojin aproveita bem os diálogos e os momentos de forma mais lenta, enquanto constrói o mundo e seus personagens para ele. Nisso conseguimos notar alguns sendo aproveitados como personagens confiáveis, e outros sendo só os malucos que perderam a cabeça por culpa do cenário desesperador que eles vivem. Mas também não se engane, os confiáveis não são geniais ou perfeitos, eles também cometem erros e acabam sendo a causa de inúmeras mortes. Exemplos bons disso são o Armin e o Levi, ambos são exemplos ótimos de inteligência e habilidade, mas que ainda assim não conseguem garantir 100% das vezes que suas habilidades serão suficientes para salvar a todos, tendo como base até a frase do Armin que ele diz: ou até do Levi. Agora entrando no mérito sobre a construção de momentos, eu diria que não poderia ser melhor. Além dos personagens coerentes para situações, sejam os carismáticos ou até os irritantes, eles são importantes para o enredo funcionar e ajudam o espectador a se colocar cada vez mais naquele mundo e naquelas situações. Fora o uso absurdo do Sawano para a trilha sonora com temas cantados como Call Your Name, que simplesmente subia os momentos mais intensos de ação ou até de melancolia dos personagens, o que deixa algumas cenas não só incríveis, mas sim memoráveis.
光が黄色の円盤確認。作戦が成功したようです。さらなる援軍を送れ。 Fora isso, também temos a construção dos personagens, alguns sendo alívio cômico inicialmente, como a Sasha ou o Jean, mas que com o tempo eles se tornam mais interessantes, com o Jean tendo que lidar com as perdas de seus companheiros, ou a Sasha comentando com a Mikasa sobre os perigos da floresta, quando a Titã Fêmea dá um grito que atrai os titãs. Fora os detalhes no visual, principalmente com o Levi, o cara sem paciência e de poucos amigos que aparentemente não se importa com ninguém, nem mesmo quando seus amigos estão sendo massacrados pela Titã Fêmea ou quando são obrigados a descartar os cadáveres de soldados para evitar riscos, mas ao mesmo tempo mostra que ele se sentia culpado por cada soldado abatido e guardava as marcas dos escudos deles para que ele se lembrasse desses soldados que lutaram ao seu lado. Fora a cena do pai da Petra que... Então, só quem viu vai entender. Não dá pra explicar, só sentir. Nisso vamos para o ponto que é bem presente em toda a história de Shingeki, os mistérios. Cada vez que eles revelam informações, eles parecem surgir com outros mistérios. Isso quando eles não começam a dar brechas para os mistérios futuros, coisas que só notamos bem mais à frente. O exemplo ainda dentro da temporada é o Armin encarando o DMT da Annie, o que parecia ser irrelevante, mas depois quando vemos que eles suspeitam da Annie ser a Titã Fêmea, o Armin menciona que uma das coisas que alimentou essa teoria foi o DMT dela. Isso porque aquele era o DMT do Marco, um amigo deles que havia morrido. E o Armin só sabia por culpa dos arranhões que existiam no DMT do Marco, e ele só sabia desses arranhões porque ele ajudou o Marco a montá-lo. Pequenos detalhes que ajudam a construir o mistério com pequenas brechas e alguns desvios para confundir o espectador. Tudo isso vai ajudando a manter o mistério e até a revelação que é quase impossível de notar de primeira sem saber de antemão. Para finalizar, eu gostaria de entrar no mérito da relação do Eren com a Annie, que por mais que tenha sido poucos momentos, foi suficiente para superar uma porrada de animes em questão de construção de romance, mesmo que provavelmente unilateral. Eren teve um treinamento com a Annie inicialmente, e depois de levar uma surra para ela, a Mikasa decide encará-la. Mas isso é o de menos. Os pontos importantes e visíveis são durante o planejamento para prender a Titã Fêmea e o confronto final com ela. Inicialmente, quando o Armin começa a cogitar a possibilidade de a Annie ser a Titã Fêmea, o Eren começa a tentar defendê-la, mesmo vendo que todas as informações que eles têm sustentam essa possibilidade. Fora o fato de ele reconhecer que os movimentos da fêmea eram exatamente iguais aos da Annie quando lutou com ele. Depois, mesmo quando ele vê a Annie se transformando na frente dele, o Eren se recusa a encarar a Annie. Por um lado por não querer aceitar a realidade, e por outro, como a própria Mikasa diz, isso só muda quando ele reconhece que precisa lutar para deter a Annie, e ainda assim ele continua a pensar sobre o que ele sabe da Annie, e o quanto ela parecia estar escondendo coisas deles. Já que ela sempre dizia que suas habilidades marciais eram pura idiotice, mas ela parecia bem animada quando mostrava suas técnicas, e ele se pergunta pelo que ela estava lutando. No final, Eren ainda consegue derrotá-la com um modo berserker insano e quase a matando. Mas quando ele rasga a nuca da fêmea, onde a Annie estava, ele trava ao ver o rosto dela chorando. Nisso podemos suspeitar de uma porrada de possibilidades. Uma delas é que o rosto da Annie chorando o fez voltar ao controle do Titã por causa dos sentimentos que ele tinha por ela, mas nisso ela se prende e é tudo em vão. Deixando ainda mais um mistério no ar com a parte da muralha que a Annie tentou escalar rachando, revelando um Titã dentro da muralha. Agora, para finalizar. Minha nota para a primeira temporada de Shingeki no Kyojin é 10. Ela é simplesmente perfeita. Construção de mundo e personagens, música, cenário, enredo, tudo bem aproveitado. Você, de fato, se sente próximo do Eren e os membros da tropa de exploração enquanto eles saem nas missões e são reveladas as informações, pois o ponto de vista é puramente de um membro da equipe, não um narrador onisciente como é de costume nos animes. Principalmente shounens, que temos conhecimento de tudo e de todos os envolvidos. Shingeki no Kyojin te coloca na visão de um aliado do Eren, podendo saber, no máximo, o que os aliados do Eren sabem ou descobrem. Quase como uma alusão às muralhas. Sabemos o que tem por lá dentro delas, mas não temos nenhuma informação do que existe fora delas. O estilo mais lento e com muitas conversas de fato pode ser bem complexo e, se não prestar atenção direito, você acaba deixando muitas coisas passar. Mas eu diria que esse é o charme de animes como Shingeki no Kyojin. Esse clima de que cada informação é importante e saber interpretá-las é necessário para entender o enredo. Mas também ignorar algumas não estraga a sua experiência, só te faz ter uma experiência diferente. Se focar nas lutas e ignorar os detalhes, você acaba sendo pego de surpresa, mas se focar nos detalhes, você ainda pode ser surpreendido várias vezes, e isso sim faz uma história ser memorável.